Sejam bem-vindos a mais um Teardown aqui no canal da VTR. Eu sou o Ítalo e se você não está familiarizado com o Teardown, esse quadro que a gente desmonta os pedais, principalmente pedais tecnológicos, para falar sobre os chips que são utilizados, memórias, toda a tecnologia, explorar um pouco do que pode estar acontecendo ali no back-end desse hardware. Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Não deixe também de comentar nesse vídeo, já deixar o seu joinha e já mandar aquele vídeo para aquele amigo seu que é guitarrista, que é músico e que é nerd também de equipamento, que gosta de saber como que as coisas funcionam. Acho que esse vai ser um dos Teardowns mais rápidos que a gente já fez, porque afinal o pedal já está desmontado, não vou ter todo o trabalho de desmontar. E Ítalo, por que esse pedal já está desmontado? Você ficou com preguiça de desmontar aqui ao vivo? Não é isso, esse pedal veio para manutenção do Adriel. O Adriel faz manutenção em alguns pedais, mandaram para ele, então ele já estava com esse pedal desmontado e ele trouxe aqui para mim. Obviamente não ia montar todo o pedal só para poder desmontar para vocês novamente, porque a manutenção nesse pedal não se findou, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco. Interessante porque a gente pode falar um pouco sobre tecnologia, né? Enfim, capturas versus modelagem. Esse aqui é o ACS1 Mark II, tá? Da Walrus. Esse pedal, assim, é incrível. Quem tem gosta muito, né, das simulações que a Walrus colocou aqui. E esse não é um pedal de captura, tá? Esse pedal é um estéreo de simulação via modelagem, tá? Inclusive, eu vou até entrar no site da Walrus para a gente falar sobre esse pedal. A gente não quer comprar ele com desconto. Então, temos aqui o ACS1, tá? É um pedal relativamente caro, até lá na gringa, $449, não é um pedal barato. Vamos ver se se aqui fala alguma especificação, alguma coisa específica. Stereo Amp Combination, ACS 30, Orange Style, do 5150, tá, enfim. Vamos entrar no manual desse pedal. Aqui, especificações. English Manual. O ACS1 então, é um amplificador e simulador de gabinetes em estéreo, tá? E ele já tem alguns amplificadores que eles fazem. E aqui, galera, a gente não está falando de tecnologia de captura, né? Isso aqui é a tecnologia de modelagem. Eu vou aqui, não vou gastar o meu inglês à toa e vou até traduzir lá no Google Tradutor mesmo esse parágrafo aqui. É Ctrl C aqui. Command C. Command C. Tá. Vamos traduzir. Translate. Vamos ver o que a própria Walrus fala sobre a modelagem. Bom, projetamos usando uma simulação detalhada baseada em modelagem física do circuito original. Cada um dos estágios de triodo, filtragem, cascata foi fielmente replicado, criando timbres complexos ricos em harmônicos, uniformes e sutis em assimetria e inconsistência entre componentes. O estágio do amplificador de potência foi altamente polarizado para reter bastante calor dinâmico e headroom durante o comportamento de classe A em ganhos baixos, mudando para uma sensibilidade e overdrive aumentados na saturação classe B, para completar o breakup valvulado ao máximo. Tem um vídeo aqui no canal do VTR que eu discuto sobre isso, sobre modelagem e sobre captura. Eu sou muito a favor das modelagens. Por quê? Porque a modelagem ela te permite ir lá no circuito e simular digitalmente cada estágio, né? Então, ou seja, você está tentando recriar mesmo o amplificador. Quando você pega uma captura, você está pegando a captura daquele momento,
né? Você não está criando todas as interações que aquele amplificador pode ter, que ele vai ter com diferentes pedais, diferentes inputs, sabe? Captura, você tem um treinamento ali com uma certa variedade de frequências e amplitudes, e você está capturando aquela imagem. Modelagem não, você está indo lá no amplificador em si, tá? A desvantagem é que, obviamente, todo código de modelagem é um código muito complexo que tem que ser desenvolvido e tem que ser lançado pela marca. Então aqui ele tem 3 modelos de low gain. Ele não chama de low gain, chama de amps normais aqui. Tem um Bruce Break, tem um AC30, tem um Fullerton, que é um Fender Deluxe. E tem 3 modelos de high gain, que tem o PIV 5150, não vou falar em inglês. Tem um Orange Rock Verb e tem um clássico Dual Rectifier. De gabinetes, ele vai ter aqui a tecnologia de IRs mesmo, tá? Então, eles têm alguns gabinetes assim já imputados no pedal, e se eu não me engano, gabinete você consegue importar, então IR você consegue fazer o input dele, tá bom? Aqui eu não sei se ele dá para colocar um amp para um lado e outro para o outro, não faço ideia, tá? Se o amp faz isso, mas ele é um pedal estéreo, talvez dê para fazer isso via assim, tenha poder de processamento para isso. Talvez os caras não colocaram, até porque, cara, eu já conversei com uns gringos assim, de desenvolvedores e tudo mais, e a galera às vezes pira muito de, cara, por que vai colocar um amp para um lado ou para o outro? Óbvio que tem gente na gringa que faz isso, mas estou falando meu contato pessoal com a galera lá de fora, assim, relacionado à eletrônica, a programação, a galera sempre olhou isso com um ar meio estranho, assim, sabe? Então, não sei se dá para colocar um amp para um lado para o outro, mas é estéreo. Então, você vai ter os sinais totalmente separados ali, tá? Beleza? Bom, o pedal é construído nesse esquema de chapa de alumínio dobrado, então é super leve, né? Em comparação ao nosso pedal que é de aço carbono, que é mais pesado. A gente gostaria muito de fazer em alumínio os pedais da VTR em alumínio dobrado aqui, mas é muito mais caro, tá? Eu não vejo que compensa. Inclusive, muita gente já falou que gosta dos pedais terem um pezinho a mais. Comenta aqui se esse for o seu caso, se você prefere que o pedal seja o mais leve possível, tá? Vamos trabalhar primeiro com essa placa aqui, a placa de áudio. Vamos lá, aqui a gente tem os nossos jacks, tá? Essa arruela aqui interessante, foi feita em 3D e fica bem grudado para não ficar caindo, isso aqui é muito interessante. Relés de comutação, tá? A saída aqui de fone. Então aqui a gente tem provavelmente algum CI específico para amplificação, para cuidar da saída de fone de ouvido. Aqui, inclusive, esse pedal que ele queimou foi esse diodo de entrada. O comprador dele plugou ele numa fonte AC de não sei quantos volts lá e queimou. A gente espera que seja só esse diodo. Novamente, galera, a VTR não faz manutenção de nenhum pedal que não seja da VTR, tá? Isso aqui é porque o Adriel, que trabalha aqui, faz isso. Então, se você tem algum equipamento que gostaria de mandar para o Adriel, você pode tentar mandar também. Óbvio que ele tem uma limitação aí de tempo, mas esse pedal veio para cá por conta disso. Aqui a gente tem um circuito analógico, né, preparando o sinal para ir para o nosso codec e depois recebendo o sinal de saída. Vamos analisar qual que é esse codec da família AKM, mas eu nunca vi esse modelo em específico. É um AKM AK4621. AK4621. Vamos ver quem é esse cara. Codec de 24 bits, 2 canais de ADC, 2 canais de DAC, suporta até 192 kHz de gravação e reprodução, níveis de ruído bem dentro do tolerável. Um simples codec da KM, nada demais, assim, um modelo específico, mas nada fora da curva em relação a ele. Então esse cara recebe o sinal analógico, manda para o processador DSP processa e depois volta para saídas, tá? Essa placa, você vê que ela tem alguns encaixes em outra placa, que é essa placa aqui de baixo, tá? Tirando com todo cuidado,
A placa, o display ele não sai, galera, isso aqui é colado, então assim, não dá para fazer essa manutenção no display. Inclusive tem que tomar muito cuidado com o cabo flat para ele não ser quebrado aqui. Tá, vamos lá. Não vou tirar as foot switches desse pedal, tá bom? Temos aqui o optocoplador do MIDI, tá bom? MIDI igual a gente usa em P2. Então tem um optocoplador do MIDIzinho aqui funcionando. Entrada USB, um protetor de entrada USB ali. E alguns outros CIs aqui que a gente não vai entrar, obviamente, no mérito de cada um deles. Mas eu já sabia, já tinha aberto outro pedal da Aurus dessa linha, e eles usam analog devices aqui, tá? Que são processadores muito caros. São ótimos DSP, obviamente, mas são processadores muito caros. Qual que é a tecnologia aqui? A gente tem um STM 32G080. Vamos jogar esse cara aqui. STM 32G. Não sei se é G0B 0. Vamos ver se é um B0, só que aquele é um 8. Isso aí. Isso aqui provavelmente é um Cortex MA. Nada demais. Tá, esse cara aqui, ele é responsável. É um ARM Cortex M0+, 64 MHz, 32 bits. Esse cara é responsável por fazer a ponte aqui USB, então é ele que se conecta via USB no computador. Então ele que vai receber os presets, ele que vai gerenciar o nosso DSP aqui, que é o Analog Device. E aí esse cara que vai fazer também o update. Então, quando a Aurus lança updates aqui no DSP, quem vai fazer a atualização é esse carinha aqui, tá? Vamos agora saber o que tem de poder de processamento aqui. Já tiro da cabeça de vocês que, obviamente, isso aqui não roda um Linux, nada do tipo, tá? Isso aqui realmente é uma tecnologia embarcada da Aurus, onde eles estão codando cada parte do amplificador ali. O ADSP 21489 é um DSP, vamos ver aqui, demorando um pouquinho para carregar, um DSP de alta performance, 450 MHz, nada fora do universo assim, vários aceleradores de FR, de IR, de FRFT, isso é muito bom para justamente simulações aqui de circuitos analógicos. A gente usa muitos filtros e a vantagem desses processadores da Analog Device é que eles já têm muitas das funções em hardware. Então, essa aceleração em hardware de FR, de IR, de FFT, ela ajuda muito a executar funções matemáticas que às vezes, por exemplo, num ARM Cortex M7, ela demoraria mais tempo para poder rodar, porque ela iria para o operador de matemática convencional e gastaria mais ciclos de clock para poder ser executada. Então não é um DSP de 1 GHz, de várias megahertz para cima. 400 MHz não é pouca coisa, mas também não é muita coisa nesse universo hoje em dia. Mas por ter hardwares muito específicos de aceleração, ele se torna muito bom para esse tipo de aplicação aqui. Tô vendo que ele não é tão caro lá fora, achei que ele fosse mais caro, ele tem $13 mais ou menos o preço dele, então tá um pouco na faixa assim. Só é muito difícil até desenvolver para esses caras aqui. A Analog Device é bem caro, o kit de desenvolvimento deles, o software é bem caro. Já conversei com a galera que desenvolveu com produtos deles e é meio chato também assim o framework deles para desenvolvimento, tá? Mas tem gente que realmente ama demais lá fora essa galera. Aqui a gente tem esse chip externo que eu acho que é um SD-RAM, tá? Vamos conferir aqui se isso se trata de uma SD-RAM ou se é só um chip de flash para armazenar a própria firmware, né? Porque alguns desses DSPs não têm flash interna. Vamos verificar do que se trata.
Olha, inclusive tem até no nosso querido Mercado Livre. SD-RAM, galera. Nada mais do que um SD-RAM de 256. Não, 16 megabit aqui. Parece que 16 mega. Ou dos 256 megabits em bancos de 8. Tá, nada demais, um SD-RAM. Esses caras não têm SD-RAM interna e a gente usa muito memória RAM em processamento, em filtros, né, e tudo mais. Então, é basicamente isso. Vamos chamar de cérebro aqui, que faz a ponte com o processador, que cuida também das fruit suites, da leitura dos potenciômetros, tudo esse cara cuida. Esse cara processa o áudio, memória SD-RAM, e depois manda aqui para nossa plaquinha, recebe e manda para nossa plaquinha aqui de codec externo, tá bom? Esse cara aqui também que vai receber o MIDI e etc. E aqui a gente tem, né, esse displayzinho, um displayzinho de não sei quantos segmentos, não é um display OLED, nada do tipo, mas cumpre bastante a funcionalidade dele. Cara, é um pedal bem interessante a construção. A gente, quando testar aqui, quando consertar, eu vou poder testar o áudio dele. Creio que, assim, as simulações, muita gente fala que essas simulações da Aurus, essa modelagem tá muito boa. Então, eu acho um produto caro até lá para fora, né? Entendo que, por exemplo, o custo de um Analog Devices de desenvolvimento, de manter um software disso é um pouco mais caro, né? Aqui dentro do Brasil, obviamente, isso chega muito caro, é a realidade do nosso mercado, mas é um excelente produto, gosto muito da engenharia da Aurus. Legal aqui, ó, acabei de ver que a gente tem um acesso de um JTAG aqui para o DSP, tá? E um para o outro processador. Então ele deve fazer uma configuração inicial na linha de produção aqui via esse JTAG, ou colocar até para o próprio debug, né, durante o processo de desenvolvimento, tá? E é isso, galera. É um baita pedal, assim, é um baita projeto de engenharia da Aurus. Gosto muito disso aqui, tá? E esse foi o Teardown de hoje. Não sei se foi tão curto, porque eu não desmontei o pedal, mas tentei falar um pouco mais da tecnologia dele em si. Então manda aqui para aquele seu amigo que tá doido para comprar um ACS1, que gosta de saber o que tem na tecnologia dos pedais, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha se você não deu, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e sugerir aí o que você gostaria de ver no próximo Teardown da VTR. Quem sabe a gente consiga esse equipamento para poder desmontar. Valeu e até a próxima!